Seja bem-vindo a mais uma aula da Quarterly Theory. Nas aulas anteriores, nós fizemos a introdução da Quarterly, né? Eu expliquei a divisão dos ciclos. Na aula anterior, eu falei sobre o Sequential Smart Money Technique, né? O SSMT, a quebra de correlação, que é o principal fator qual a gente opera, né? O que a gente espera acontecer é o que nos dá viés, dá contexto, também é nosso ponto de entrada. E hoje eu vou falar de uma segundo aprendizado que nós temos na quarta, que são os Precision String Points, né, os PSPs. PSP, ele é um conceito desenvolvido pelo Day, né, o criador ali da Quarterly, né, o PSP, que é um Precision String Point, swing, um ponto de swing de precisão. Ele é nada mais é do que a confluência de dois elementos. Então, o primeiro elemento é o SSMT, é a quebra de correlação, e o segundo elemento é o Precision Candle. O Precision Candle, ele basicamente, né, ele é um candle que fecha na direção oposta aos outros ativos da tríade. Então, um exemplo, e vou te dar exemplos gráficos aqui também. Um exemplo é o Nasdaq fecha positivo, enquanto o S&P 500, né, o ES e o Dow Jones fecham negativos. No mesmo horário, né, o mesmo candle visto pelo mesmo time frame nos três ativos, um fecha positivo enquanto outros dois fecham negativos por si. Em si, né, isso por si só, ele também é uma quebra de correlação, né? Tecnicamente falando, com base na teoria da Quarterly, os ativos eles deveriam caminhar juntos, ou seja, seguir a mesma direção sempre, renovar topos e fundos sempre juntos e também fechar, né, os candles da mesma forma. Se todos fechando positivo, legal. Mas quando você tem um candle, um ativo da tríade fechando contrário aos outros dois, isso também é uma quebra de correlação. E é importante você entender que Precision Candle, o conceito dele, do Precision Candle, né? Ele nada mais é do que um candle que fecha positivo em um e negativo nos outros, ou fecha positivo em dois e negativo em um, certo? É uma divergência de fechamento, basicamente isso. É importante que você entenda aonde ele está, porque se você for observar o mercado, existem diversos Precision Candles por aí que não necessariamente tem eh, algum intuito, né? Às vezes os que a gente não acaba não olhando, eles são mais manipulação, mas a gente vai encontrar alguns exemplos em determinados horários, né? Então, o Precision Candle ele é extremamente relevante, por quê? Porque ele é uma quebra de correlação tempo e preço. É o mesmo candle, né? Ou seja, no mesmo horário, com fechamentos divergentes. Né? Ele não é uma confirmação separada, e aqui é uma forma da qual eu utilizo, né, Precision Candle. Ele não é uma confirmação separada da quebra de correlação. Ele é o próprio ativo que forma a quebra de correlação e cria o swing, né? Então, eu trabalho com minimamente dois estágios. O primeiro estágio é a quebra de correlação por si só, a renovação barra não renovação de um topo de um fundo relevante, né? Com a máxima ou a mínima de um ciclo anterior. E o meu segundo estágio é o Precision Candle, né? A somatória da quebra de correlação com o Precision Candle, né, o SSMT mais o Precision Candle, você tem um Precision Swing Point, né, o PSP. E aqui eu vou te dar o mesmo exemplo que a gente utilizou nas aulas anteriores, né? E eu peço que você observe este candle aqui, né? O que eu estou apontando aqui. Ele é o candle das 9 horas da manhã, visto pelo 1 hora. Aqui o ES, né? Renovou a máxima do dia anterior, da segunda-feira. Legal. O Dow Jones não renovou a máxima do dia anterior. Então, por si só, nós temos o primeiro estágio da quebra de correlação, que é a não renovação. E o Nasdaq também renovou a máxima de segunda-feira. Então, nós temos o primeiro estágio confirmado. Legal. Quando que eu quero utilizar o Precision Candle? Esse é o meu ponto principal.
você observar esse candle aqui, né, o que toma a máxima da segunda-feira, aqui ele fecha positivo, aqui ele também fecha positivo, em compensação no Nasdaq ele fecha negativo. Ou seja, nós temos segundo estágio, né, uma quebra de correlação tempo e preço acontecendo tanto na tomada da máxima da segunda-feira, quanto no candle que toma ela. Então, este cara aqui, ele é extremamente relevante. Por si só, isso aqui, eu não precisaria nem ir para fractais menores para mim poder realizar uma venda na abertura do próximo candle, com o meu stop aqui em cima, né? E trabalhar, buscar esse ponto de liquidez, esse ponto de liquidez, esse ponto de liquidez. Isso por si só, ele já é extremamente válido. Então, é importante que você entenda aonde ele está colocado, esse Precision Candle, porque se você observar, talvez nessa alta aqui, deva ter algum outro Precision Candle, mas eles não são tão relevantes assim. Ele não é o que a gente quer ver, não está no horário exato do qual a gente quer ver a quebra de correlação acontecer. Mas, João, aí fica um stop muito caro. O que que eu posso fazer? Eu vou te dar um exemplo aqui que você pode pegar. O pavio, observa como este outro candle aqui, terceiro do swing, você tem uma máxima, máxima maior, máxima menor, né? E aqui também você tem uma máxima maior, uma máxima menor. Essa interação, esse pavio aqui, o que que você pode fazer? Você pode pegar o pavio superior do Precision Candle, né? Marcar ele e refinar ele. E, por exemplo, como eu estou numa hora, eu vou respeitar a minha hierarquia dos time frames que eu falei. Numa hora, o que que eu quero ver? Qual seria o melhor cenário de mais alta probabilidade? Os 5 minutos. Então, eu pego o pavio desse cara aqui, posso marcar ele e vou lá nos 5 minutos. Entenda que esse pavio do terceiro candle aqui, né? Ele deixa, ele é essa interação aqui, ó. Exatamente esse tique que ele dá no pavio do Precision, né? Então, você vai encontrar uma ineficiência no pavio do Precision, né? Olha o ES aqui, ó. Vamos botar aqui. O ES ele tem essa. Você pegou o pavio superior do Precision Candle, você vai identificar que dentro desse pavio tem uma ineficiência. Tem um gap, pode ser um Fair Value Gap, pode ser um Inverse Fair Value Gap, pode ser um Balance Price Range. No Nasdaq, você observa que ele não tocou no pavio, né? Se olhar o Nasdaq, olha como ele, no momento que ele abriu, ele até subiu um pouquinho, mas ele não interagiu no pavio lá em cima, ele já foi direto. Por que isso? Porque esse aqui fechou negativo, então o preço vai abrir aqui embaixo. Já esse aqui, como ele fechou positivo, ele abre aqui em cima, com a tendência ele subir um pouco para aí ele cair. E essa subidinha aqui, esse pavio, é essa interação, né? Esta aqui exata, que exatamente esse candle aqui, que é a abertura do 10 horas, ele vai lá, toca na ineficiência, executa mais ordens de venda para aí sim o mercado cair. Por que que isso é interessante? Porque a partir desse momento você consegue refinar a tua entrada, né, ser extremamente preciso, praticamente trabalhar quase que sem drawdown, né, e também poder executar uma quantidade de contratos aí, obviamente, sempre, né, sempre respeitando o gerenciamento de risco, né, a Quarterly, ela não vai te colocar num cenário onde você é invencível, mas você consegue trabalhar de uma forma muito mais precisa e ciente para onde o mercado pode buscar. Então, né, volto aqui a dizer os speed arrays que eu comentei na aula anterior, né? Por exemplo, quando eu tenho um precision de uma hora, eu quero observar uma ineficiência dos 5 minutos. Eu tenho um precision do 4 horas, eu quero encontrar uma ineficiência, pode ser um fair value gap, pode ser um balance price range, pode ser um inverse fair value gap, do 15 minutos e assim vai, né? Você pode seguir aqui a hierarquia. Outras tríades, né, como eu comentei na aula anterior, você pode utilizar Nasdaq, ES, Dow Jones, que são os ativos, né, o NQ, o ES e o YM, o DXY, o euro e o GBP. E aqui tem também a pegadinha, né, por exemplo, aqui como funciona o Precision na tríade de Forex, né?
Se o DXY está caindo, ele em tese, né, está formando candles negativos, vermelhos ou pretos, ou sei qual é a cor que você utiliza. Mas como eu utilizo candles pretos para movimentos negativos, aqui você vai ver, tecnicamente falando, se eles andam em direções opostas, o DXY fecha negativo e você vai ver os dois aqui fechar positivo. Esse é o normal. Legal, mas quando você vê um fechando negativo e o outro também fechando negativo, esse é o Precision Candle que você quer observar. Ou seja, eles se igualam, né? Essa quebra de correlação ela é inversa. O TN segue a mesma linha do Nasdaq e do ES Dow Jones, né? Eles são, a relação é positiva, né? Eles se movem na mesma direção. O ouro, a prata e a platina ou o cobre, aí é uma questão de você observar. Também o índice, o BOVA11 e o IBOV. Então, nessa aula, nós matamos aqui o assunto de Precision Swing Point. É um conceito bem simples, mas extremamente poderoso, principalmente quando você começa a observar o horário, né? A quarterly, ela não é só um conceito, preço, né? Por mais que a gente está falando de quebra de correlação e você acaba sempre olhando para o preço, o candlestick em si, é importante que você entenda e quando você for fazer backtest, anote os horários em que esses precisions de altíssima probabilidade e também as quebras de correlação, elas acontecem. É muito importante isso, porque isso tem um sentido pelo qual eventualmente a gente vai chegar nesse ponto. Então, a quarta ele é uma teoria de tempo e preço, correto? Na próxima aula eu vou falar de uma teoria chamada Symmetrical Markets Theory, que é um conceito fascinante, do qual você vai conseguir aplicar isso aqui, saber para onde vai, né? Ou minimamente criar um cenário de altíssima probabilidade para você poder entrar nas máximas ou nas mínimas do movimento. E também nós vamos falar da Dublin Theory. Muito obrigado e até a próxima.